na sala de aula, você começou a perceber, que as crianças também tinham dificuldades e estavam ali caladas, isoladas, ninguém sacava que elas tinham dificuldades? Como é que você, como professora, começou a ter essa empatia de falar assim: "Gente, aquilo me lembra, me parece, é parecido com". Exatamente. Uhum. É bem por aí mesmo. Eu comecei numa época em que o autismo não era tão Qual foi a bem época? visto. 2003, Uhum. 2004, por Hum. aí, Sim. né. É, praticamente não Então, se Não falava. se não se falava falava, isso. era deficiência intelectual, E aliás, nem defi era deficiência Não, mas intelectual, Tinha botava. uma mas perda Quando falava que era quando uma perda era nível cognitiva. 2, nível 3 só, que era Não identificado, e existia, ficava como um não falava. déficit de cognição mas era bem pura, visto também como esquizofrenia e também. como retardo mental. Retardo É. mental, isso mesmo. E aí eu comecei a trabalhar e eu via isso, né, eu via: "Mas está muito parecido comigo", essa dificuldade, a questão de empatia era bem maior. E de socializar, né, de Isso. conectar com o E até outro. de respeito dessa limitação de socialização. Por Uhum, exemplo, não quer socializar comigo, eu não sou a melhor professora do mundo, eu vou te respeitar, com certeza. né. Então, tinha essa questão de empatia, assim. E quando por volta de 2014, 2015, mais ou menos, em que eu trabalhei mais profundamente com a educação infantil, a direção observava isso, a direção escolar, as colegas professores observavam que eu conseguia ter um manejo muito Um melhor, acesso. um acesso muito melhor, tanto que eram transferidos pra minha sala esses alunos. Começava Atípicos, é, os atípicos, é, a sala Os meus da atípicos estavam Ediana, é tudo ali. bota os exatamente. atípicos Ela vai lá. saber lidar com ele, ela vai se identificar ali. Exatamente. Era lá 4 turminhas de 5 anos de idade, começava bonitinho no começo do ano, aí chegava em março, já em março, vinha a coordenação: "Ediana, a gente vai passar o fulaninho para sua sala, porque a gente vê que você tem mais jeito, consegue Mais melhor". jeito, não é nem Exatamente, conhecimento, era não, mais mais É. jeito, jeito. do tipo assim: "Ó, E aí pega esse trem aí, que a Que gente você não tá sabe lidar. cuidando do trem daqui, a desse gente não jeito. sabe que trem é esse". Desse jeito. E Uhum. aí chegava nesse nível. Por fim, eu realmente fiquei muito cansada e eu estava nos 2 últimos anos eu lembro que eu estava, assim, com 5 crianças atípicas, com o meu E olhar de hoje, porque não entendi. tinha o diagnóstico. Ninguém tinha um Não, eu diagnóstico. tinha um nível 3 de suporte que não Aham. tinha diagnóstico na época, era Que absurdo. 2017, 2016, 2017. E essa criança não falava, essa criança chegava dando crises, eu tinha que respeitar o momento dele, então foi metade do ano adaptação, para ele tirar uma foto, para poder colocar no álbum da turma, a gente nunca conseguia, chegou na formatura ele de terno, Oh, tirou foto bonitinho. bonitinho. Então, assim, eu tive várias conquistas nessa parte, justamente por esse motivo que você me Que perguntou. esse olhar teu, né. Exatamente, por esse olhar que eu já estive aí no seu lugar, eu sei como que é, calma, eu vou te ajudar. Então realmente dava muito certo justamente por ser É assim. tão interessante isso que você está falando, porque, assim, eu sempre digo que um atípico reconhece o outro atípico, seja qualquer atipia, porque as pessoas falam. Então, assim, é Exatamente. como se a gente tivesse uma antena, né. A Isso. gente fala: "Gente, me É, lembra em algum momento". Então, exatamente. eu acredito muito, nisso da gente, naquele lugar, que a gente já habitou e habita, poder ajudar o outro que está nesse lugar. A gente só está um nívelzinho na frente, Ai, porque a gente percebeu, porque a gente foi buscar saídas, porque a gente foi buscar, possibilidades. Mas é todo mundo no mesmo barco, né. exatamente. Muito legal, muito legal. A minha história é bem, como eu disse, bem misturada. Uhum. Eu Mas é comecei de um jeito, coerente. terminei de outro. Mas é absolutamente coerente. Aí quando você falou assim: "Gente, eu tô exausta", né, porque você dava conta de, eh, as suas turmas eram de crianças atípicas, sem qualquer auxílio. Então você Exatamente. tinha que dar conta das atípicas, das típicas Isso. e e de tudo que não era típico da escola ficava com você. Por exemplo, suporte 3 é uma coisa que teria que ter alguém dentro, né, nível 3 de suporte, alguém dentro da sala te auxiliando. É, E exatamente, não tem que ter o apoio. existia Não, não isso. tinha. Tá, aí você chegou numa exaustão, tipo assim: Isso. "Amo o que eu tô fazendo, mas tá difícil fazer Esgotou. sozinha". Mas o meu esgotamento não foi por esse motivo, Aham. sabe. Eu
falando sobre a minha história, eu sinto na liberdade de contar os detalhes. Por favor. Eu tinha essas crianças e, como a gente já conversou, a afinidade era maior, então, para mim, aquilo passou a ser um uma rotina, algo que eu me adaptei, que eu via com Um bons olhos, e não desafio. era um peso, Entendi, um sabe? desafio As até. mães sentiam isso, tinham total confiança, chegava no final do ano, agradecia, chorava de emoção por ter visto a diferença que eu fiz na vida do filho e tal. Mas o que mais me esgotou foi o sistema escolar em si, por conta das cobranças. Porque chegava no final do ano, Ediana, mas a sua turma não sabe o alfabeto, sabe? Era tipo assim, Entendi, era entendi. isso mais ou menos. E A gente durante tem que fazer números, né? a Números de escola precisa produtividade. a escola precisa entregar números, né? Exatamente. Então, por conta dessa pressão, vamos dizer até psicológica, social, enfim, de tudo, de ter que participar de coisas que eu, na condição de autista, nem sabia que era autista, eu tinha que participar, porque se eu não fosse, eu era bem oprimida mesmo por conta Uhum. de N motivos. Ah, mas você tem que participar de tal coisa, aí eu aquele ambiente, aquele tipo de festa, aquela coisa Te não era do meu. desgastava mais do que outra coisa. Muito. Eu Uhum. ficava. Então, chegava no final do ano, eu tinha crise de enxaqueca muito forte. E tem a cobrança de alguns pais também que não entendem o trabalho. Ser professor está cada dia mais difícil nessa condição, né? O conhecimento, ele está muito amplo para todos, né? A informação, mas a desinformação também. Então, os pais formam ideias e acreditam naquilo e cobram ainda mais da escola, dos professores, sem ter conhecimento do que Do é que viver cada lá filho dentro. atípico e É, até onde se pode chegar, mesmo se dando o exatamente. melhor, né? Exatamente. Então, todas essas cobranças, a minha condição psicológica, emocional, fez com que eu abrisse mão mesmo da sala de aula e me entregasse a ficar em casa, quietinha. Uhum. Eu não tinha intenção de trabalhar com digital, isso foi uma surpresa na minha vida e tal. Mas até então eu deixei por conta de vários motivos. Não Entendi. só por conta das crianças e Não, tal, pelo contrário, me parece né? que as crianças foi o desafio e Foi, tanto que inspirou você para inspirou. retornar o trabalho Exatamente. num formato que lhe é muito mais confortável, Isso. né? Que É. você não tem essa hiperestimulação Uhum. externa Tudo organizadinho por horário, né? isso, e você pode focar nisso, né? Porque a tua Isso, produção é muito grande, exatamente. né? Que a gente foi Produzo vendo, você bastante. produz muito. Quer dizer, quando você foi para um ambiente de poucos estímulos, de mais produtividade, você Eu revelou, consegui. botou o teu melhor lado para fora, Isso. né? É tão O meu importante isso. potencial foi Exato, foi alcançado. amplificado, porque você Uhum. ali na escola, você acabou sendo as turminhas de depósito, É. porque Uhum. não tinha nenhuma tipo de auxílio, Uhum. né? E você gastava muito tempo ali com reuniões e reuniões com os Era. professores, tem tanta Uhum. reunião que eu vou te contar, é É conselho de isso. classe, é conselho de A não minha sei o que filha lá. não tinha mãe na época, ela era Exatamente. pequenininha. E é muita reunião burocrática às vezes, e que não tem a Que não, reunião não vai para no o conhecimento. foco.